Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de estudos sobre cosmovisão cristã e nessa oportunidade nós vamos trazer um breve estudo sobre a cosmovisão cristã e a cultura. Fique comigo e nos próximos minutos iremos abordar um pouquinho melhor essa temática. Quando falamos de cosmovisão cristã e a cultura, nós devemos compreender que essa é uma temática bastante ampla, bastante complexa. Por isso, o meu objetivo nessa oportunidade é compreender o conceito de cultura em sua origem e o modo como ele é compreendido na atualidade e compreender o modo como o cristão ele pode ser um agente que contribui para o desenvolvimento cultural e artístico da nossa sociedade. Quando nós falamos de cultura, é imprescindível que nós tenhamos em mente que o único ser, somente os homens, é que são capazes de produzirem cultura. Diante desse fato de que somente o homem é capaz de produzir cultura, nós devemos ter em mente que o cristão, ele possui um papel bastante importante no desenvolvimento cultural da sua sociedade. E esse desenvolvimento cultural, no qual ele tem um papel de protagonismo, ele deve exercer as habilidades que Deus lhe concedeu para isso. Então, inicialmente, nós vamos buscar compreender o conceito de cultura e entender de que maneira que nós podemos, como pessoas, como seres humanos e, acima de tudo, como servos de Deus, interagir na cultura e transformá-la a partir de uma cosmovisão cristã. O que é cultura? O sentido da palavra cultura, desde sua origem, passou por algumas modificações ao longo do tempo, porque a língua latina usava o termo cultura em relação ao cultivo da terra. Para indicar o sentido de cultura utilizado atualmente, os romanos referiam-se à frase humanus civilisque cultus, ou seja, humanização de comportamento, da faculdade do espírito, da razão, do entendimento. Então veja que a cultura ela tem a ver com o produto da aplicação do conhecimento humano no desenvolvimento de obras e atividades que possuem mérito e qualidade. E não apenas isso, mas a cultura ela é responsável por moldar o ser humano, ou seja, adaptá-lo ao coletivo por meio da socialização. O indivíduo, ao nascer, ele começa um processo de interação com este mundo e socialização. Então, o processo de socialização primária, que ocorre no interior da sua família, e vai, então, se tornando mais abrangente, uma socialização secundária e até ter um contato com as instituições e pessoas, enfim, as áreas da sociedade. Então, esse processo de socialização ele vai se ampliando ao longo do tempo. Para esse processo de socialização acontecer, o ser humano ele vai tendo contato com a cultura, ou seja, com os saberes, com as crenças, com os valores, com as tradições, com a arte, com a música, ou seja, tudo aquilo que há na sociedade, no processo de socialização, ele então vai tendo contato com essa cultura. Além de ele receber, então, essa carga cultural que inicia-se na família, ele também pode tornar-se um agente cultural, ele também pode se tornar alguém que faz cultura, ou seja, que cria cultura. Então, o ser humano, além de cultivar a cultura, ele também é cultivado por ela, ou seja, ao criar cultura conforme seus desejos e os reflexos das suas ideias, a cultura também é responsável por criar determinados tipos de seres humanos, pois ela age sobre eles. Então observe que
A cultura, o ser humano, ele cria a cultura, mas a cultura também cria seres humanos, ou seja, é uma via de mão dupla, onde o ser humano é capaz de promover mudanças culturais do mesmo modo que a cultura é capaz de promover mudanças no ser humano. Então, quando nós olhamos para a cultura num sentido mais amplo e até mais objetivo do conceito em si, a cultura refere-se ao cultivo de hábitos, interesses, língua e vida artística de uma nação. Histórias, símbolos, estruturas de poder, estruturas organizacionais, sistema de controle, rituais e rotina. Então, diante dessa definição mais precisa e mais objetiva da cultura, é fácil perceber como a vida cristã ela acaba se tornando uma espécie de subcultura no interior de uma nação. Pois há, nesse caso, né, elementos do cristianismo que são comuns a um expressivo número de pessoas, formando uma espécie de cultura cristã. Vamos tomar alguns exemplos, né? O próprio Natal, a Páscoa e outras festas religiosas que ocorrem, por exemplo, no Brasil, que têm a sua origem no cristianismo e hoje em dia, então, fazem parte do nosso arcabouço cultural brasileiro. Então, o que eu estou querendo afirmar é que esses hábitos, esses costumes, esses rituais, rotinas, enfim, símbolos que existem na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, nós observamos que há aquilo que nós chamamos de multiculturalismo, ou seja, uma quantidade muito grande de elementos de diversas culturas presentes em uma única sociedade. A questão é que um tipo de cultura vai sofrendo influência da outra. E isso pode ocorrer um processo que nós denominamos de sincretismo cultural, ou seja, há uma junção, as culturas elas não se confrontam, mas elas vão se adaptando e alguns elementos culturais de uma outra cultura vão sendo tomados por outra e assim vai formando um novo tipo de cultura. Então observe com isso que quando ocorre essa espécie de sincretismo, isso mostra como a cultura é algo dinâmico que está em constante mudança. O fato é que nós temos que olhar de que modo que essas mudanças culturais elas se chocam com a cosmovisão cristã e com os valores cristãos e de que maneira que um cristão pode se posicionar então frente a essas mudanças, frente a esses valores, a esses rituais, esses símbolos e por aí vai. Bem, por mais que nós falamos de cultura num sentido objetivo, é importante destacar que a cultura ela vem carregada de premissas e ideologias. Uma cultura, as tradições de um povo, elas não são neutras em relação às ideologias e aos elementos religiosos. Então, as manifestações culturais que podem ser expressas por meio de atitudes, linguagem, artes plásticas, teatro, rituais, música, etc., expressam crenças, ideias, valores de diferentes cosmovisões. Então, um exemplo disso é que quando nós contemplamos uma obra de arte ou assistimos um filme ou ouvimos uma música, enfim, ou uma peça de teatro, nós devemos estar cientes de que o artista, o roteirista, o artista ao pintar um quadro ou o roteirista ao escrever uma música, né, ou o compositor, o músico ao compor uma música e o roteirista escrever o roteiro de um filme, esses indivíduos, eles tinham algum propósito que estavam fundamentados
em sua cosmovisão. Se nós olharmos, por exemplo, para o mundo das artes plásticas, nós vamos ver que todos os artistas, desde o Renascimento, enfim, até a atualidade, de algum modo eles estavam por meio de suas obras de arte, manifestando a sua cosmovisão pessoal, né? Então, um outro exemplo disso é a educação, né? Que é uma maneira de aculturar o indivíduo e por mais que na educação nós tenhamos disciplinas que sejam exatas ou procuram uma certa objetividade, nós devemos estar cientes de que mesmo a educação, que deveria ser a mais neutra possível, a área mais neutra possível, ela vem carregada de valores, de crenças, de ideologias, de tradições, de elementos que fazem parte de uma cosmovisão particular, seja muitas vezes daquele que escreve o material de estudo ou do próprio professor em sala de aula. Então, esse quadro, né, da realidade cultural da nossa sociedade, ela nos coloca frente a algumas questões muito importantes. Por exemplo, quando nós olhamos para o mundo artístico, para o mundo musical, para o cinema, para o próprio sistema educacional, nós devemos nos questionar, nos fazer algumas perguntas. E nós temos algumas. Por exemplo, o cristão pode participar das festas nacionais? O cristão pode beber? Como o cristão lida com a arte, cinema, etc.? O cristão pode ser um diretor, ator, etc., por exemplo, de um filme, de um teatro. O cristão pode ouvir música do mundo, que a gente geralmente classifica entre música sacra e música do mundo ou secular, né? Como o cristão lida com economia, política, filosofia? O cristão deve impor sua cultura quando sai em missões? O que pode ser tolerado? O que deve mudar? Então veja que essas perguntas, elas são fundamentais para nós pensarmos sobre como a Bíblia Sagrada pode nos responder. Então, quando nós olhamos para essas questões, nós devemos pensá-las a partir de uma cosmovisão cristã. E quando nós falamos de cosmovisão, é sempre importante lembrar que cosmovisão se trata das crenças fundamentais pelas quais nós enxergamos o mundo. Então, essas questões levantadas aqui, elas precisam ser pensadas, analisadas, refletidas e respondidas a partir de uma cosmovisão cristã que se fundamenta nas Escrituras Sagradas. Então, veja que essas questões, elas envolvem elementos e valores culturais que devem ser avaliados à luz das Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus, né, que deve orientar o cristão em sua vivência cultural diária. Então, a cultura é uma criação humana, né? E este foi criado por Deus, o homem foi criado por Deus, e diante disso é um equívoco qualificar toda a cultura como contrária àquilo que Deus se agrada. O certo é que com a queda do homem, a cultura infelizmente também foi manchada pelo pecado. Isso implica que o Evangelho de Cristo tem o poder de restaurar a cultura e torná-la instrumento para a glória de Deus. Observe que eu não posso olhar para a nossa sociedade, para a cultura que eu me deparo frequentemente, apenas como um olhar condenatório, proibitivo, enfim, e não propor nada no lugar daquilo que nós estamos vendo. Não adianta eu, por exemplo, apenas criticar o cinema, mas eu também não valorizar aqueles cristãos que fazem cinema, que fazem filmes, desenhos animados e por aí vai, né? Não adianta eu, por exemplo, criticar a literatura quando eu não valorizo, por exemplo, os escritores cristãos que escrevem boas obras, sejam
na área teológica, seja em qualquer outra área, mas que promovem cultura. Então, a cultura, ela tem também, o avanço cultural de qualidade também depende da disposição dos cristãos em contribuir para a nossa cultura. O fato é que eu não posso olhar para a cultura apenas com um olhar negativo, mas eu preciso entender que a cultura é uma expressão humana que ela pode refletir o homem no seu estado pecaminoso ou no seu estado de graça. O fato é o que Paulo diz em Coríntios 10:31. Ele chama atenção para algo muito importante. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E isso também se aplica à questão cultural, né? Quando nós olhamos para a cultura, nós precisamos ter este olhar de consumi-la ou de interagir com ela a partir de uma perspectiva de que aquilo que eu fizer deve ser feito para a glória de Deus. Outro ponto que merece atenção nessa discussão é o fato de que o cristão também é uma criatura cultural. Ou seja, o cristão também possui habilidades para a elaboração, para contribuir para a cultura. Weber Campos, ele acertadamente coloca o seguinte: a cultura é o desenvolvimento das potencialidades da criação feito por seres humanos cujos corações são essencialmente religiosos. Tudo aquilo que produzimos ou é agradável a Deus ou é contrário aos seus propósitos. Todavia, no meio evangélico, a maior parte da cultura acaba sendo identificada como secular. Ao invés do cristão se enxergar como uma criatura cultural, isto é, produtor de cultura, ele tem pouca influência em mudar a cultura, porque sua cosmovisão o impede de tal influência. Então veja que se o ser humano é responsável pela criação da cultura, o cristão ele deve tomar consciência de que ele também é não apenas criador da cultura, mas um agente transformador da cultura que aí existe. Porque há um chamado cultural da parte de Deus para o cristão viver neste mundo de acordo com a cultura do reino de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Então, uma cultura cristã implica na vivência de valores que têm o poder de transformar a cultura que nós vivemos. Então, não faz sentido nenhum eu criticar a cultura que aí está, mas em contrapartida, cruzar os braços, criticar apenas o declínio e a pobreza cultural da sociedade odierna, mas não fazermos nada para transformar essa cultura, e tudo aquilo que é feito para afastar ainda mais o ser humano do ideal que Deus tem para ele. Então, quando o ser humano, quando a pessoa, quando o cristão, ele se afasta da cultura porque condena ela, é comum nós cairmos num radicalismo religioso, no qual qualquer coisa que é produzida pelo ser humano é considerada como mundana e é rejeitada de maneira sumária, ou seja, não há nenhuma consideração. Nós não podemos, como cristãos, dizer que as artes plásticas são coisas do diabo, tudo é do diabo. Não, existe ali expressão de algo que muitas vezes foge ao nosso conhecimento, mas que revelam a sabedoria, a majestade de Deus, capaz de influenciar o ser humano para criar coisas belas. Você não pode dizer, por exemplo, que uma Torre Eiffel é uma coisa feia, é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma obra de arte a Torre Eiffel. Então, é um grave erro, quando nós nos afastamos
da cultura, e quando nós falamos também que toda ela é considerada reprovável, ou também cairmos, por exemplo, no outro extremo de dizer que tudo é válido porque a cultura em si é neutra. O que cabe a cada cristão, nesse caso, é que ele tenha o discernimento espiritual fundamentado nas Escrituras, né? E ele aprenda a lidar, então, com a cultura da nossa sociedade. Então, gostaria de ressaltar que não estou afirmando aqui que toda e qualquer cultura deve ser incorporada ao cristianismo, mas nós temos que saber, né, aquilo que possui validade, né, independente do meio social, que transcenda o social, que transcenda, de certo modo, a mundanidade, né, e que pode também ser contemplada e ser admirada pelo cristão. Então, o ponto central aqui é que toda a cultura deve necessariamente ser conduzida ao senhorio de Jesus Cristo, pois a Bíblia claramente afirma dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um dia desse estava conversando com uma pessoa sobre uma situação ali, desse radicalismo, e ela me falou que ela trabalha numa instituição de ensino e colocaram em uma das redes sociais uma sala onde haviam vários batuques, né, que é usado em qualquer lugar, terreiro de umbanda, enfim, né. E aí uma pessoa cristã escreveu lá, está repreendido em nome de Jesus, não sei o quê. O que acontece? Uma pessoa dessa tem total desconhecimento, por exemplo, de como se dá o culto nas tribos africanas, né? O batuque é algo muito comum nas tribos africanas. Então, esses elementos que são usados aqui em nossa sociedade, né, no Brasil, em cultos, nos terreiros de umbanda, enfim, são usados em outros lugares e até aqui mesmo também para adorar a Jesus. Então o instrumento em si, ele não possui problema nenhum. A questão está na finalidade como ele é utilizado. Então esse radicalismo, ele é muito perigoso e ele é prejudicial para a evangelização, prejudicial para o relacionamento da igreja com do cristianismo com as demais religiões. Então nós temos que ser muito cautelosos em relação à questão da cultura. Quando nós falamos de cultura, é muito comum associarmos a cultura a diferentes tipos de artes, né, tais como a música, o cinema, o teatro, a pintura e por aí vai. Mas de acordo com o dicionário Michaelis, né, arte é a atividade que supõe a criação de obras de caráter estético, centradas na produção de um ideal de beleza e harmonia ou na expressão da subjetividade humana. Então, olha só, a arte, ela é resultado da cultura de um povo. Lembra que nós falamos que cultura são os ritos, símbolos, tradições, instituições, valores e por aí vai. Então a arte, ela é resultado dessa cultura, desses elementos culturais. Por esse motivo, o conceito de arte, ele está associado quase que automaticamente ao conceito de cultura, muito embora sejam conceitos distintos. Então, diante disso, é possível dizer que a cultura produz arte e a arte produz cultura, ou seja, por meio da arte, padrões culturais podem ser firmados, questionados, modificados e assim por diante, pois ela expressa os sentimentos, pensamentos e convicções humanas. A arte é tão importante que ela foi frequentemente utilizada para moldar os valores de nações inteiras. Vamos usar um exemplo do que o Joseph Goebbels ele fez na Alemanha, utilizando a arte cinematográfica como uma maneira de levar o povo alemão
a pensar de maneira diferente em relação àquilo que era defendido politicamente pelo partido nazista. Esse é um exemplo, mas através da música se muda comportamentos, né? A revolução que ocorreu ali a partir da popularização do rock and roll, né, acabou mudando o estilo de vida de muitas pessoas, o comportamento, o modo como muitas pessoas compreendem os valores religiosos. Então veja que a música, a arte, ela pode promover mudanças culturais. Do mesmo modo que a arte ela expressa elementos de uma cultura, a arte também pode promover mudanças culturais significativas de uma sociedade. Então, seja pela pintura, seja pelo cinema, seja pelo teatro, seja pela música e por tantas outras manifestações artísticas, é possível mudar então uma cultura, a cultura de uma sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós, como cristãos, também precisamos estar atentos a isso, de que maneira como o cristão ele pode produzir arte de qualidade e essa arte ser um meio de elevar a cultura do nosso povo, melhorar a cultura do nosso povo. Nós temos um problema hoje em dia no Brasil relacionado às questões de música. A nossa música, a qualidade de conteúdo vem dia após dia declinando. Nós temos visto um declínio na qualidade de conteúdo das nossas músicas assustador. Então, nós como cristãos precisamos produzir música de qualidade para que essa música venha a ser consumida e venha elevar o nosso padrão cultural por meio, então, dessa manifestação artística. O que não podemos é deixar que essas manifestações artísticas, seja por meio da música, o filme, etc., venha transformar a nossa cultura de modo a degradá-la cada vez mais, levando ela a um nível baixíssimo no aspecto moral e espiritual. Quando nós falamos de artes, né, estamos nos referindo, portanto, às expressões da capacidade que o ser humano ele possui de imitar a natureza, mas também a capacidade que ele possui de expressar os seus pensamentos, os seus anseios, né? E por meio disso ele tenta atribuir algum sentido à existência, um propósito para o qual ele vive. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis 6,4, lemos que Salomão fez janelas com molduras artísticas para o templo. Alguns dos trabalhos de arte no templo, como as 2 colunas de 35 côvados de altura, não tinham utilidade a não ser a de tornar o templo mais belo, ou seja, era a beleza pela beleza. Então veja que o propósito aqui de Salomão era tornar aquele espaço sagrado de culto a Deus um lugar mais belo. Você pode dizer, mas não havia necessidade. Bem, talvez não, talvez sim. Eu acredito que Salomão aqui, ele está querendo, por meio da arte, né, da escultura, das habilidades do ser humano, colocar diante de Deus aquilo que o ser humano conseguia produzir de melhor. Então veja que esse apreço pela arte não é num sentido egoísta, mas no sentido de tributar a Deus o melhor que nós podemos produzir. Então veja que quando nós olhamos a arte a partir de uma perspectiva da cosmovisão cristã, a arte ela não é voltada para o ser humano, mas ela acima de qualquer coisa, evidentemente, ela impressiona o ser humano, mas acima de qualquer coisa, a arte de uma perspectiva bíblica, ela é um tributo a Deus. Se nós olharmos, por exemplo, as obras que foram feitas no tabernáculo, lá no deserto, né, e as próprias obras, as obras do Templo de Salomão, embora as cores e as formas e os utensílios tivessem
uma finalidade, né, nós não podemos ignorar o fato de que esses utensílios utilizados lá no tabernáculo e no templo, eles também cumpriam uma função estética. Ou seja, o que é estética? A estética é aquilo que você prova pelos sentidos e aprova também pelos sentidos, ou seja, você sente prazer em olhar um belo objeto, em olhar uma bela pintura, em olhar uma bela construção. Há um prazer estético, ou seja, aquilo que você enxerga, aquilo que você experimenta, lhe causa algum tipo de prazer. Então, os utensílios do templo, os utensílios do tabernáculo, não tinham apenas uma utilidade no sentido de funcionalidade para o culto, mas também cumpriam uma função estética, ou seja, eram para ser admirados, ao ponto de que quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, ele leva para a Babilônia os utensílios sagrados, porque chamou a atenção, apesar de serem de ouro, mas chamou a atenção. O fato, a qualidade, ou seja, impressionou Nabucodonosor esteticamente. Por que eu falo isso? Porque o Nabucodonosor, ao levar os utensílios do templo, se não houvesse um valor estético em relação àqueles objetos, ele simplesmente poderia ter derretido aquele ouro e feito outros objetos, né? Deuses babilônicos, enfim. Mas você vai ver que Belsazar, quando ele fez um culto, fez uma festa ali, fez uma reunião ali, uma orgia, ele vai e manda buscar os objetos sagrados. E isso ali, veja, havia para ele um intuito, além de utilizar esses objetos, mas de impressionar os seus convidados em relação aos objetos que ele possuía. Então veja, observe bem que esses objetos cumpriam essa função estética, ou seja, eles eram belos, eles eram para ser admirados. Os copos não eram para ser apenas usados para beber, mas eles eram utilizados também para admirar, ou seja, havia um valor estético. Além do valor utilitário, o valor funcional desses objetos, havia um valor estético. Então, o que nós constatamos com isso é que a beleza está presente em toda a criação de Deus e não é pecado apreciar uma bela obra de arte, arquitetura e assim por diante. Um artista orientado por uma cosmovisão cristã irá criar suas obras que não apenas refletem seus valores morais e espirituais cristãos, mas também enfatizar a beleza da criação que emana do Criador. Então isso significa dizer, por exemplo, que a arte feita para a glória de Deus e para o deleite do próximo atinge sua própria validade e significado. Ou seja, o cristão não deve fazer arte e acrescentar um complemento cristão. Por exemplo, ter uma mensagem evangelística na sua obra de arte. Não, mas deve transmitir, por meio da sua obra de arte, uma mentalidade cristã através de suas formas. O artista, portanto, não precisa justificar o que faz. Fazer boa arte, assim como outros trabalhos, expressa o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, isso é o significado de fazer arte a partir de uma cosmovisão cristã. Exaltar a grandeza e a perfeição de Deus em tudo, inclusive no uso dos nossos talentos para produzir arte de alta qualidade. Então veja que um artista cristão que trabalha com artes plásticas, ele não vai colocar em todas as suas obras um versículo bíblico ou coisa assim para dizer que ele é cristão, não. A obra de arte em si vai refletir essa mentalidade cristã e ela também vai ser admirada como a expressão, né, do talento do artista, mas esse artista sabe que o talento, a habilidade que ele possui é proveniente de Deus, da bondade de Deus. Então, para encerrar, nós temos que entender que é importantíssimo
os cristãos produzirem cultura, seja por meio da arte, né? Mas essa cultura, né, produzida pelos cristãos de qualquer maneira, de qualquer forma como ele vem a produzir, precisa partir de uma cosmovisão cristã, ou seja, os fundamentos, né, devem ser bíblicos. A igreja, né, eu, você, nós não podemos ser apenas consumidores de cultura, consumidores da arte, que, infelizmente, na maioria dos casos, não glorificam a Deus e até mesmo essas artes, na maioria dos casos, né, na maioria das situações, elas acabam sendo contrárias ao caráter e à santidade de Deus. Nós precisamos, como igreja, como cristãos, descobrir os talentos artísticos que existem no interior das nossas igrejas, incentivar as pessoas, por exemplo, que possuem talentos, sejam eles musicais, sejam eles nas artes plásticas, sejam eles no teatro, seja na música, né? Incentivar essas pessoas que temem a Deus, que honram a Deus, a expressarem-se artisticamente e que essa arte venha então glorificar a Deus e promover uma transformação cultural e artística tão necessária na sociedade odierna. A minha oração é sempre que essa geração de cristãos seja usada por Deus em todas as áreas que ela estiver, seja nas artes, seja no mundo acadêmico, seja na ciência, seja nos negócios, seja na economia, em todas as áreas onde os cristãos estiverem, que sejam usados por Deus para a glória do Senhor e para a expansão do seu reino. Um forte abraço e que Deus te abençoe.